Queremos conversar com vocês um instante sobre uma pergunta que é frequentemente feita em nossos atendimentos no Sebrae. Quanto eu posso dar de desconto no meu preço de venda? Quando o cliente chora o preço ou até mesmo quando resolve fazer uma promoção de preço, dar um desconto, uma queima de estoque ou uma queima de preços. Veja, para poder conversar sobre esse assunto é necessário que a gente se utilize de um exemplo. E de cara vai a dica. Não vale a pena você fazer promoção de preço sem que tenha um porquê dessa promoção existir. Antes, pense com carinho. Por que estou fazendo uma promoção de preço? Ela tem sentido? Eu espero queimar estoque, eu quero chamar atenção para o meu ponto comercial, eu quero fazer uma celebração de inauguração, eu quero fazer uma celebração de aniversário. O preço de venda faz parte de toda a estratégia da sua empresa. E ele deve ter, então, o seu lugar dentro desse composto de marketing. Partindo um pouco para os números, para ficar melhor o nosso exemplo, vamos imaginar aqui um produto qualquer, um preço de venda de R$100. Um produto qualquer, sem necessariamente pensarmos em algo específico para que a gente não viesse o nosso raciocínio. Um preço de venda de R$100. E esse produto custou R$60. Uma observação, no custo de aquisição, é importante que você avalie qual é o seu regime tributário, se você pode ou não se apropriar de alguns impostos que a legislação permite que a gente se aproprie e que você também coloque aí todos os custos que foram necessários para chegar até o seu estabelecimento comercial. Frete, se for o caso, embalagem, enfim, aquilo que foi necessário para esse produto chegar e ficar no seu estoque. Vamos imaginar que esse nosso produto que nós vendemos por R$100 custe R$60, já com todos os custos aí embutidos. Sobre nota fiscal, vamos imaginar que temos uma alíquota de imposto de 4,5%, ou seja, vendemos por 100, pagamos R$60 para adquirir e gastamos mais R$4,50 com imposto sobre nota fiscal. Temos também aqui uma comissão sobre venda de 3%. Vale aqui uma dica. Sempre nos pergunto, qual é a comissão ideal para eu dar para os meus vendedores? Não existe uma resposta pronta. Cada caso é um caso. De cara, vale a dica. Tem que ser uma comissão que anime os seus vendedores, que motive os seus vendedores e que não pese sobremaneira nos seus custos. Lembre que se você estabelecer 1, 2, 3, 5, 10%, esse valor sempre vai ser abatido do total das suas vendas, não importando quanto você venda, 100 ou 100 milhões. 1, 2 ou 3% vai ser descontado dependendo da comissão que você estabeleceu. Dessa maneira, se nós subtraímos do preço de venda de R$100, o custo de aquisição de R$60, mais as despesas que eu tenho para comercializar, impostos e comissão, você vai ver que nos restam R$32,50. Esses R$32,50 recebem o nome de margem de contribuição. É a seguinte ideia: este produto contribui com o seu preço de venda após descontados custo de aquisição, comissão de venda e impostos, ele contribui com R$32,50 ou ainda com 32,50% do preço de venda. Esse 32,50% do preço de venda nós damos o nome de índice da margem de contribuição, ou seja, o percentual que esse produto contribui com o seu preço de venda, ou o percentual do preço de venda que esse produto contribui para cobrir as despesas fixas ou o custo fixo, dependendo do ramo de negócio que você está. Vamos supor agora que essa empresa venda mensalmente 300 unidades desse produto. Se nós multiplicarmos aqueles R$32,50 por essas 300 unidades, nós teremos um número de R$9.750. Imaginando ainda que essa empresa tem um custo fixo, uma despesa fixa mensal de R$12 mil, dividindo esses 9.750 por esses 12 mil, nós saberemos que somente esse produto, com essa margem de contribuição e com essa venda mensal, cobre 81,25% dessa despesa fixa. Aí já vai a dica para você. A margem de contribuição é boa ou é ruim? Depende do quanto ela cobra do seu custo fixo, depende do quanto você tem que vender para cobrir o seu custo fixo e gerar lucro. Quanto maior a margem de contribuição, sem dúvida é melhor. Mas não podemos também, em nome disso, aumentarmos o preço de venda, porque nós perdemos mercado. Se eu quero aumentar a margem de contribuição sem mexer no preço de venda,
Cuide bem da sua gestão financeira. Tome cuidado com as suas despesas fixas, com os desperdícios que você tem no dia a dia. Trabalhe bem a sua compra, reduzindo aí o máximo possível na negociação o custo de aquisição. Cuide bem dos seus estoques, não deixando um monte de mercadoria parada. Compre bem, venda bem. Essa, na verdade, é o grande segredo do comércio. Comprando bem, eu vendo bem. Vamos dar agora, então, um desconto de R$10. Vamos vender esse produto agora por R$90. Temos que refazer aqueles cálculos. O custo de aquisição continua os mesmos R$60. No entanto, perceba que o peso que ele tem sobre o preço de venda mudou, de 60% agora para 66,67%. Como consequência disso, nós temos um estreitamento das margens desse produto. O imposto sobre nota fiscal continua os mesmos 4,5%, só que agora eles representam R$ 4,05. A comissão sobre vendas mantém os mesmos 3%, agora nos dá um valor de R$ 2,70. Subtraindo dos R$ 90 esses três valores, nos dá uma margem de contribuição de R$ 23,25. Bom ou ruim? Depende. Vamos continuar fazendo o nosso raciocínio. Há uma expectativa que, dando um desconto de preço, que eu aumente as minhas vendas. Que ao invés de vender os 300, eu venda mais. Vamos imaginar que a gente venda agora, então, 350 unidades. Se eu fizer 22,25 vezes as 350 unidades, eu tenho uma margem de contribuição total desse produto de R$ 7.787,50. O que significa que se eu dividir esses 7.787,50 por 12.000, eu vou ter uma cobertura agora de 64,9%, menor que a anterior. Isso é ruim? Depende. Vamos supor que vendendo esse produto, aumentando a frequência de pessoas dentro do meu estabelecimento comercial, eu venda outros produtos onde eu tenho uma margem de contribuição interessante. Então eu preciso calcular agora um novo cenário que o meu comércio vai ter com essa promoção de preço. Vale ainda imaginar uma outra hipótese. Talvez fazendo essa promoção de preço eu atraia mais pessoas para o meu estabelecimento comercial do que eu atrairia fazendo, de repente, uma propaganda no rádio. Eu economizo a verba publicitária. Então eu estou ganhando mais, mesmo ter uma cobertura menor do que gastando para fazer uma campanha publicitária. Vale ainda tomar cuidado, e isso é uma questão importante a se pensar e avaliar, é o perfil do seu cliente. Meu cliente é sensível a preço ou não? Tem produtos que não adianta a gente dar desconto, não vou vender mais. Ou você compraria mais do que 1 quilo de sal se eu vendesse esse quilo de sal pela metade do preço? O sal não é sensível a preço para o consumo humano. Alguns produtos não vão aumentar as suas vendas com preço, dando desconto. Vão aumentar você oferecer um valor agregado maior. Isso é um assunto para um próximo vídeo ou para você procurar o nosso atendimento no nosso balcão. Cuidado com o seu preço de venda. Não entre em guerra de preço. Entrar em guerra de preço, ficar vendendo sempre mais barato para atrair clientes, pode te levar a prejuízos muito grandes. Dê descontos, faça promoções de preço, mas desde que isso faça parte de uma estratégia do seu negócio, aparecer mais para o seu cliente, atrair o seu cliente no aniversário da loja, diferenciar ou, de repente, simplesmente desovar um estoque que está perdendo a validade. Nada mais antigo que a coleção de inverno que está acabando no próximo inverno. Para mais informações a respeito deste assunto, de outros assuntos que possam te interessar, procure um dos nossos postos de atendimento espalhados no estado todo ou dos nossos escritórios regionais ou ainda pelo nosso portal www.sebraesp.com.br. Ainda você pode ser atendido via o nosso 0800 570 0800. Muito obrigado pela sua atenção e espero encontrar vocês numa próxima oportunidade.